Olá, irmãos. Vamos para mais um capítulo de Gênesis, agora o capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura, e lhe deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Zoá. Quando Abraão pegou outra mulher é porque a Sara já tinha morrido. Então, aqui a Sara morreu, nós falamos, e que ele enterrou a Sara, tudo. Aqui ele já estava totalmente viúvo. E ele tomou outra mulher. E ela lhe deu outros filhos. E os filhos de Midian foram Efar, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram os filhos de Quetura. E Abraão entregou a Isaque tudo o que possuía. E Abraão deu presente aos filhos de suas concubinas e os separou de seu filho Isaque. Ainda durante sua vida, ele os enviou para o Oriente e para a terra oriental. E enviou para o Oriente, para a terra oriental. Observamos que Abraão, ele continuou, com a Agar, e ele tinha a Quetura, tanto que ele tinha outros filhos. Mas o filho primogênito era Isaque, a qual ele pegou os bens dele, ele deu bens para os outros filhos dele. Mas assim, a parte maior que cabia, era costume da época, dar a parte maior para o primogênito. Então ele deu, que aqui a Bíblia fala, aqui Abraão entregou a Isaque tudo o que possuía. Mas ele também deu presente aos filhos de suas concubinas. E o número dos anos de vida de Abraão, que ele viveu, foi de 165 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, em idade avançada e farto de vida, e ele foi recolhido ao seu povo. Ele viveu, depois que ele teve Isaque, mais 65 anos. E nesses 65 anos muita coisa aconteceu, a Sara morreu, ele casou de novo, ele teve outros filhos. Aconteceu muita coisa, E seus filhos Isaque e Ismael enterraram na cova dupla que se encontra diante de Marré, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, no campo que Abraão comprou dos filhos de Et, onde estão enterrados Abraão e sua mulher Sara. E Deus abençoou Isaque, seu filho. Depois da morte de Abraão, Isaque morou em Beer-Lahai-Roi. E estas são a geração de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E são estes os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e suas gerações. Nebaiote, o primogênito de Ismael. Quedá, Abideel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes, segundo suas tribos. Tá vendo? Deus abençoou que de Abraão saiu 12 príncipes da família, de Ismael. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E eles moraram desde Avilá até Sur, que está diante do Egito, no caminho da Síria. Ele morou diante de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando tomou por sua mulher Rebeca, filha de Betuel, sírio da Mesopotâmia e irmã de Labão, o sírio. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Engraçado que Sara era estéril, Rebeca era estéril, eles oraram e Deus, ouviu as orações deles, e as mulheres engravidaram. E as crianças lutavam no seu ventre, e ela disse: por que estou dessa maneira? Por que, pois, engravidei? E ela perguntou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há dois povos
em teu ventre, e 2 nações se dividirão no seu ventre. Um povo é mais forte do que o segundo, e o maior servirá ao menor. Tá vendo, irmão? O que a gente observa aqui, tudo vem de Deus. Tudo o que acontece aqui vem de Deus. Nós só somos um instrumento usado na mão de Deus para Deus agir nesse mundo. Você vê que de Rebeca é estéril, e dela nasce 2 nações. Uma escrava e a outra senhor. Olha só, já dentro da barriga dela, Deus já falou para ela que existiria 2 nações ali dentro. Uma nação seria senhor e a outra nação seria escrava. Já vieram predestinados para ser escravo. Já vieram predestinados para ser senhor. Vieram, então tudo que vem aqui na terra não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa de ninguém. Você vem predestinado para ser alguém. Tá entendendo? Você já veio para aquilo. A pessoa escrava, ela já veio para ser escrava. A pessoa que é senhor já veio para ser senhor. Por isso que muita gente luta para conseguir alguma coisa e não consegue. E tem gente que consegue com a maior facilidade. Isso aqui explica muita coisa, esse versículo. Tem gente que, assim, as coisas chegam para ele com tanta facilidade. Igual já nasce em berço de ouro, né? Berço esplêndido. Já nasce em berço de ouro. Não precisa trabalhar na vida dele. A vida dele aqui na terra é uma passagem magnífica, né? Só tem tudo, nunca trabalhou, não precisa trabalhar, tudo que quer tá na mão dele. E tem aquele outro que nasce para sofrer, para ser escravo mesmo, que vive trabalhando e nunca consegue nada. Trabalha para conseguir um pedaço de pão. E a maioria é pobre. E a própria Bíblia fala, né, que quando aquela mulher chegou para lavar o cabelo, ungir o corpo de Jesus com um perfume, né? Aí os discípulos alegaram por que ela não vendia aquilo e repartia aos pobres, mas Jesus respondeu para ela: no mundo sempre vai haver pobre. Então tem certas coisas que a gente não entende, a gente tem que encarar a nossa realidade. Você é pobre, você vai morrer pobre. Não adianta você lutar, querer ser rico, que você não vai ser rico. Você vai trabalhar, os seus negócios não vão para frente. Quantas pessoas que trabalham e ele não prospera. E tem pessoas que já nascem, né, com muita facilidade. Às vezes a pessoa até nasce pobre, mas ela vem de família pobre. Quantas pessoas, irmãos, que é pai pobre, a família não tinha nem condições de dar estudo, hoje é um doutor, hoje é um presidente, é um senador, é um ministro. Vieram da onde? Vieram de pais pobres. Quantas pessoas que já falou: meu pai é isso, meu pai é pobre, eu vim de família pobre. Mas Deus exaltou aquela pessoa, que aquela pessoa se engrandeceu. Então tem pessoas que já nascem predestinadas para ser senhor. E outras nascem predestinadas para servir. Então nós temos que encarar a nossa realidade. Você nasceu para quê? Você nasceu para servir? Então serve bem. Porque você nasceu para isso. Nós temos que aprender isso. Às vezes não ficar revoltado. Nós temos que aprender a nossa situação. Não foi você que quis essa situação. Você não consegue nada, não é por sua culpa. É porque Deus não quer que você consiga nada. Você tem que entender. A gente tem que entender os mistérios de Deus. Agora você me pergunta, então, por que vem pessoa que nasce senhor e outras nascem escravo? Por que isso? Por que Deus não fez tudo senhor? Mas imagina, se todos fossem senhor, o mundo não, como fala, o mundo, ele não seria esse mundo. Porque temos que ter senhor, escravo, e temos que ter senhor para comandar os escravos.
tem que ter isso. Isso tudo é mistério, isso tudo é de Deus. Então, se você é senhor, por isso que Paulo, na sua epístola, ele fala que o trabalhador, ele tem que obedecer às ordens do seu senhor, ele tem que orar pelo seu senhor. Aí você fala, eu ainda tenho que orar pro meu senhor vive nas mansões, vive lá dentro, eu tenho que orar. Sim, você tem que orar, porque você não sabe, tá? Ele tá lá na mansão, mas você não sabe quando ele sair desse mundo espiritual, desse mundo terreno, se ele for para o mundo espiritual, você não sabe se a vida dele no mundo espiritual vai ser melhor do que a sua. Lembra da passagem que fala que Jesus fala da parábola, né, do rico e do pobre? Que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. A Bíblia fala que os humildes herdarão o reino dos céus. Então isso tudo é um mistério. O que você está sofrendo aqui, amanhã você vai ser glorificado no céu. Então seja humilde, seja servo. Se você tiver que ser servo aqui, seja o servo, mas um servo obediente, temente a Deus. Porque lá no céu você vai ser senhor. E aquele que é senhor aqui, que tem tudo de bom ao seu alcance, e não, olha só como que é os mistérios de Deus. Deus deu tudo para uma pessoa. Ela já nasceu no berço de ouro, nunca trabalhou na vida. Ao invés dela ajudar as pessoas, o que ela faz? Ela ainda escraviza mais a pessoa. Essa pessoa que tem tudo e que escraviza mais os seus empregados, os seus, vamos dizer, escravos, aquela pessoa que é senhor e escraviza os seus escravos, essa pessoa não tem parte no reino de Deus. Aqui ela tem tudo, mas lá no céu ela não tem. E aquele escravo que obedece à palavra de Deus, que faz tudo que o seu senhor mandar, que não rouba o seu senhor, o seu patrão, que trabalha direitinho, esse tem um grande galardão no céu. Então agradeça a Deus porque você nasceu como escravo. Eu agradeci a Deus porque eu nasci como escravo? Sim, irmãos. Porque a riqueza nos deixa profano. Muito dinheiro é tribulação. Não vê o que aconteceu com Salomão? Salomão era muito sábio, muito rico, mas a riqueza dele apagou até a sabedoria que ele tinha. A riqueza dele fez que ele fosse como um louco. É o que a Bíblia fala. Então nós devemos temer a Deus, andar no caminho de Deus. E aqui vamos continuar aqui que nós estamos lendo no versículo 23, né, onde Deus disse que há 2 povos em teu ventre e 2 nações se dividirão no teu ventre. Um povo é mais forte do que o segundo e o maior servirá ao menor. E quando chegou o tempo para ela dar à luz, então se percebeu que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu vermelho, todo coberto de pelo, e lhe deram o nome de Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha a idade de 60 anos quando eles nasceram. Os rapazes cresceram, e Esaú se tornou um perito caçador, homem do campo, e Jacó se tornou um homem quieto, morador de tenda. Isaque amava a Esaú, porque ele comia de sua caça, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozinhava um guisado, e Esaú via do campo cansado. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer seu guisado vermelho, porque estou cansado. Por isto lhe deram o nome de Edom. E Jacó disse: vende-me hoje tua
primogenitura. E Esaú disse: eis que, exausto, morrerei, pois para que então me serve a primogenitura? E Jacó disse: jura-me hoje. E este lhe jurou e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou e saiu. E Esaú desprezou sua primogenitura. Observa que Esaú não acreditava nessas coisas. Esaú era incrédulo. Quantas pessoas são incrédulos, né, nas coisas de Deus? E quando as coisas de Deus, a gente não deve ser incrédulo. Olha o erro que Esaú fez. Esaú era para ser o cabeça. Esaú era para ser o exaltado, o senhor, e não o escravo. Mas por causa da ignorância, da estupidez, né, eu digo isso, ele perdeu sua primogenitura, ele perdeu a sua bênção de ser um grande senhor. E a Bíblia fala que ele era um grande senhor, um grande caçador. Ele era um grande homem. Ele era bonito, ele era mais bonito do que Jacó. E ele vendeu, ele simplesmente não quis aquilo. Quantas vezes as pessoas nascem, né? Deus dá tudo para ela também, só que ela não valoriza o que Deus dá. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena, pessoas que tiveram de tudo, Deus deu tudo para ela e ela jogou tudo assim, abandonou tudo, ela jogou tudo fora. Então tudo isso, irmão, não é porque a pessoa, talvez você vai falar assim, a pessoa não soube trabalhar com seu dinheiro. Não, é porque as pessoas não agradeceram a Deus. Então tudo que você ganhar, tudo que vier à sua mão, você tem que agradecer a Deus. Para que Deus não toma tudo de volta. Deus toma tudo de volta. Deus toma. Então vamos aprender na Bíblia com essas palavras. Vamos aprender aqui. Esaú perdeu tudo por causa de quê? Um prato de lentilhas. Porque ele duvidou, ele não creu no que Deus falou. Que isso foi contado a ele. Ele não creu, não estava nem aí. Ele viu que o irmão dele era um irmão pacata, né? Vivia mais dentro da tenda, não saía, e ele era um homem forte, ele ia esbravador, né? Que ele ia para o campo. Só que ele não deu valor, né? Ele não valorizou o que ele tinha, a bênção que ele tinha. É isso, irmãos, vamos parar por aqui, que Deus nos abençoe, que nós possamos, hoje esse estudo foi um estudo maravilhoso, cada dia, né? Deus fala conosco através da palavra dele. Que você possa nos ajudar com esse trabalho, compartilhando. Eu peço para você compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Esse canal é um canal de grande maravilha. O que você aprende aqui, você não aprende em igreja nenhuma, em local nenhum. Porque Deus está nesse local, Deus está abençoando grandissimamente esse trabalho. Eu conto com a tua ajuda para fazermos esse trabalho crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre Isaac na terra dos filisteus. Né? Assim como aconteceu com Abraão, Isaac também passou por um bocado meio difícil. Mas até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o teu lar, a tua família. Se você está doente, que em nome de Jesus você seja curado e que você tenha força, coragem, ânimo, vitória sobre tudo e sobre todos. Que Deus esteja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus.